Olá, muito bom estar aqui com você. Sempre uma alegria, né? Esse momento do nosso encontro, onde a gente pode estar juntos aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja, do Brasil e do mundo, e poder falar sobre temas relevantes que nos ajudam no nosso dia a dia, fazendo com que nós possamos ter uma vida mais plena e abundante, como Deus preparou e pensou para cada um de nós. Queremos agradecer a cada um de vocês que nos honram com a audiência e também com mensagens pelas mais diferentes mídias sociais, mandando a sua opinião, o seu reforço, o seu elogio sobre o trabalho que a Rede Boas Novas realiza. Mas, mais importante ainda, quando você manda a sua mensagem dizendo: olha, muito obrigada, porque eu fui abençoada, porque o que vocês falaram fez diferença na minha vida, e a gente fica muito feliz e com aquela sensação do dever cumprido. Portanto, continua mandando a sua mensagem. Se você tiver qualquer tema que você quer ver debatido aqui no nosso programa, pode mandar, e nós vamos buscar especialistas, nós vamos preparar para você com a ênfase que você estiver necessitando, para ajudá-lo a refletir, para ajudá-lo a ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E muitíssimo obrigada, especialmente a você, querido semeador de Boas Novas, que tem nos ajudado a estar presente 24 horas por dia na televisão, na internet, estar com rádio também no ar o tempo todo, levando sempre o amor de Jesus a lugares onde fisicamente muitos de nós jamais poderíamos chegar, porque as ondas de rádio, as ondas de televisão, elas efetivamente chegam onde nós não podemos chegar, e ali elas entregam a palavra de Deus, elas entregam a mensagem de salvação. Que bom que você já entendeu esse desafio, o tamanho desse desafio, e você nos ajuda a chegar lá. Você semeia em terra firme, você, junto com a Boas Novas, se torna um missionário, cumprindo o ídio de Jesus. Que Deus abençoe você hoje e sempre, e mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. E você que ainda não é um semeador, eu quero saber o que você está esperando para fazer parte desse exército. Está faltando o quê? Está faltando dinheiro? Então, ora pela Boas Novas, se torne um semeador orando pela Boas Novas, se torne um semeador com aquilo que você tem, R$1 por dia, ou o quanto você puder, porque o que vai fazer diferença não é o valor que você contribui, o que vai fazer diferença é, na verdade, o mover do seu coração. É isso que o Senhor vai usar e vai multiplicar, e é Ele que vai fazer a obra, garantindo que nós possamos estar aí, abençoando a sua vida e de tantas outras pessoas. Portanto, é só ligar 21126300 ou entrar no nosso site www.boasnovas.tv e vir fazer parte desse exército de semeadores de Boas Novas. Você está fazendo falta e nós precisamos de você. Portanto, pega aí o telefone ou entra no seu computador, no seu tablet, no seu smartphone e liga 21126300 ou acessa www.boasnovas.tv e venha ser um semeador. Que Deus abençoe todos vocês, que lhes cubra de graça, de misericórdia e possa atender os desejos do seu coração naquilo que você necessitar. E aí, gente, domingo é dia de festa, é dia da Páscoa. Páscoa que é uma das maiores celebrações do povo cristão, porque nesse dia a gente comemora a ressurreição de Cristo, o dia em que, na verdade, Ele venceu a morte. Mas será que mesmo o cristão entende e comemora o verdadeiro significado da Páscoa? A gente fica se perguntando onde é que entra o coelhinho e o ovo nessa história. Você vai saber e vai entender o verdadeiro significado da Páscoa no Cabeça para Cima de hoje. Começamos com o nosso informativo e olha, tem um time assim excelente para nos ajudar na reflexão de hoje. Muitas pessoas têm dúvidas quanto ao significado e à comemoração da Páscoa, de onde surgiu o hábito da troca de chocolates e a história do coelhinho. É uma data meramente comercial? A Páscoa é a celebração mais importante da Igreja Cristã, onde se comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Ela está inserida na Semana Santa, onde na Sexta-feira Santa é celebrada a crucificação de Jesus e no domingo de Páscoa se celebra a ressurreição.
Para os judeus, ela é uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito. É isso aí. Hoje vamos falar sobre o significado da Páscoa. Para você, está claro o significado da Páscoa? Você comemora a Páscoa nessa ênfase que a gente está falando como a maior celebração do povo cristão? Vamos ver. Aqui no estúdio, para nos ajudar na reflexão desse tema, eu recebo Paulo Moura, ele que é vice-presidente e também pastor de família da Primeira Igreja Batista do Recreio. Que bom ter você aqui. Que bom, Celeste. Bom estar de volta aqui no Cabeça para Cima. E nesse período do ano tão especial, poderíamos celebrar muito mais, mas celebramos. Mas é um período muito importante na história da igreja cristã, onde nós relembramos que a cruz está vazia, que Jesus Cristo está vivo. Então quero mandar um abraço a você que nos assiste agora na sua casa, no seu trabalho, enfim, em qualquer lugar. E que essa Páscoa tenha para você um significado muito importante. Afinal de contas, nós servimos a um Cristo que venceu a morte. Aquele inimigo mais terrível que foi derrotado por Jesus na cruz. Que bom, celebremos a Páscoa com alegria. É verdade, né? A gente diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. É verdade. Né? Para a gente, porque para o nosso Deus... Não. Até a morte Até tem a morte, jeito, né? Porque ele já venceu a morte. Gente, também conosco a querida Raquel Medrado, vocês também já conhecem. Ela que é pastora da Assembleia de Deus Filadélfia, é também diretora da ONG Transformação. Que bom, já estava com saudade também de você. Eu também estava com saudade. E esse momento é um momento muito propício para nós estreitarmos mais ainda, como é o desejo de Deus, as relações familiares. Porque a gente vê desde a primeira instituição, da primeira Páscoa para o povo, o que ele falou, deixa bem claro, ó, junta a família. E se a família for muito pequenininha, pega o teu vizinho mais próximo, ou seja, intimidade, lar, mesa. E a gente tem que aproveitar isso para estreitar, para conversar, para comemorar, né? Essa ressurreição do nosso Senhor Jesus. Hoje, como cristãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É isso aí. Que coincide com a Páscoa. Né? Isso aí. E apresentando o nosso terceiro convidado, Nilson Santos. Você também já conhece o Nilson, ele que é professor de História e de Ensino Religioso. Que bom ter você aqui também. Também já estava com saudade. Eu também estava com saudade de você, viu, pastor Paulo? Obrigado. Senão vai gerar ciúmes. Vai gerar ciúmes. Muito queridos, sempre. Graça e paz, é um prazer estar aqui de volta. Eu também já estava com saudade. Sempre muito bom estar na tua companhia. Pastor Paulo, da Raquel também. Já tive o prazer, a oportunidade de participar de outros programas e poder matar um pouquinho essa saudade. É uma honra muito grande, vocês também que estão nos assistindo, de ter a oportunidade, né, de falar com vocês e também contribuir com essa reflexão, com essa meditação da importância da paz. Verdade. Né? Porque a gente sempre fala, né, a gente tem falado isso, a maior festa do povo cristão, mas não sei mesmo se ela é a maior festa, se a gente dá tanta ênfase, às vezes a gente me dá uma sensação que a gente comemora mais outras datas do que a Páscoa, mas sem dúvida, né? Dentro do significado que ela tem, ela é uma das festas mais importantes mesmo para o povo cristão. Agora, assim, hoje a gente fala na Páscoa, mas a Páscoa, já falou um pouquinho no informativo, mas queria trabalhar isso com vocês. Ela tem significados diferentes e momentos diferentes, né? Se a gente celebra na Páscoa a ressurreição de Jesus, como é que Jesus, ele mesmo, comemorou a Páscoa? Ele foi ao templo, ele comemorou, participou de tantas festas da Páscoa. Como é que é esse negócio? Pois é, até o professor poderia, daqui a pouco, citar em detalhes mais específicos a questão da história, né? Mas todos nós conhecemos a origem da Páscoa, lá do povo hebreu que celebrou a saída do cativeiro. Então, foi instituído no calendário hebreu uma comemoração específica, uma lembrança. O povo hebreu é muito festeiro, né? Até hoje. Povo judeu. Então, ele sempre tiveram essa ênfase de comemorar a saída do povo do cativeiro. Então, virou uma tradição judaica a celebração da Páscoa. Jesus, por ter sido criado naquele ambiente cultural, ele celebrava a Páscoa sempre, e com seus discípulos da mesma forma. Por ocasião da última Páscoa que ele celebrou com seus discípulos, antes da sua morte e ressurreição, ele deu um novo significado à Páscoa. Ele deu um novo sentido àquela celebração para o povo cristão.
dizendo ele naquela ocasião, vocês deveriam ou deverão celebrar a Páscoa daqui para frente para lembrar do meu sacrifício, do meu sofrimento. Né? Vocês deverão beber do cálice, comer do pão, todas as vezes que se reunirem, para se lembrar do meu sofrimento, da minha morte, da minha ressurreição. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele então institui a celebração da ceia do Senhor, lembrando aquela última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Então, passou a ser uma tradição na igreja cristã, a celebração da ceia ou da Santa Ceia. Algumas igrejas celebram a ceia todo domingo, na maioria delas, todo primeiro domingo do mês, onde nós lembramos a morte e a ressurreição de Jesus. Então, quando existe o feriado da Páscoa, nós estamos, na verdade, lembrando, como povo cristão, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, que a cruz está vazia, e nós precisamos celebrar com alegria. Na verdade, todo dia é dia de celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Né? A Páscoa é um significado de passagem, né? Passagem, o transporte do povo do período da escravidão para o período da liberdade. Nós precisamos celebrar com alegria, porque nós servimos a um Cristo que venceu a morte, nós temos livre acesso a Deus através de Jesus. É isso aí. Depois Jesus vem e propicia exatamente isso, né? Que a gente saia também da escravidão, do peso do pecado, para a liberdade ele total, faz essa passagem, né? na nossa vida, né? Da escravidão, nossa escravidão ao pecado, e ele faz essa passagem da vida, vida em abundância, novidade de vida, ou seja, transformação. Então, essa celebração tem que ser todo dia, tem que estar no nosso coração. Mas o calendário faz uma data, né? Uma data anual. E por que não? Por que não aproveitar? Não posso comemorar, isso é antibíblico, porque a data não bate certo. Qual foi o dia exato que Jesus morreu? Qual é o dia da Páscoa dos judeus? Isso aí é de só menos importância. Com certeza. Não tem importância, pelo menos na minha cabeça. Eu sei que vai ter críticas, mas na minha cabeça não tem a menor importância. O que é importante é que seja comemorado. É o fato que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus fez a passagem do nosso Egito para a terra prometida, que é a novidade de vida. E a nossa família comemora junto com alegria, e essa coisa a gente tem que passar para os nossos filhos, porque assim Deus ordenou na sua palavra, desde lá de Êxodo até 1 Coríntios, como o pastor citou. Comemore a Páscoa, fique junto com a sua família. Trabalhe esses sentimentos, dê noção dos valores que eu passo a vocês. Isso sim que é o mais importante. Perfeito. E eu acho que quando a gente cria esses momentos de comemoração, eu amo as festas judaicas, todas elas, né? São sempre coisas muito alegres, bonitas, com significado enorme, né? Cheias de significado, de alegria, dessa questão toda. E eu acho que isso é mesmo uma forma da gente comemorar, da gente relembrar, da gente fazer perdurar uma memória, alguma questão, né? Alguma questão. Nosso historiador, o que você me diz dessa questão aí? Então, é interessante que nós podemos falar de diversas Páscoas, né? A Páscoa judaica, a Páscoa cristã, mas já foi falado aqui que o próprio significado da palavra Páscoa significa passagem, e já era uma festa celebrada muito antes mesmo da tradição judaico-cristã, que era a passagem, né, do inverno para a primavera. Né? Os povos antigos pagãos, eles celebravam, né, a passagem do inverno para a primavera, nesse período mesmo do ano, final de março, início de abril, por causa de estar, né, em outro hemisfério. Então você tinha alguns rituais, né, que nós vamos entender porque que penetraram também na tradição cristã, né, de celebrar com ovos, com coelho, porque o ovo é símbolo da fertilidade, o coelho é símbolo da fertilidade, o ovo da vida. Então você tinha uma deusa chamada Ostera, que é a deusa da primavera, que era cultuada, que era celebrada, e que na sua imagem ela vinha, né, segurando ovos e observando um coelho. Então sempre teve nos rituais, né, de passagem o elemento ovo e o elemento coelho. Não é esse ovo de chocolate, que é um ovo comercial, mas um ovo, né, simbolizando a vida, que era celebrado através de trocas, né, de ovos pintados, né, coloridos, para poder simbolizar essa nova estação, esse novo período. Claro que quando você fala de inverno, né, para a primavera, você fala de renascimento, de vida, de esperança. Então, essa palavra passagem, né, Páscoa, tem esse significado na cultura pagã,
na cultura judaica tem a ver com a libertação do povo de Israel, né, do povo hebreu, do cativeiro egípcio. Então a palavra passagem tem a ver exatamente com o anjo, né, com o Deus que vai visitar os primogênitos, e a porta que estava com, né, a marca do sangue do cordeiro, né, o anjo da destruição ele passava, né, ele pulava. Então aí tem o sentido da palavra Páscoa no sentido bíblico, né, judaico, que também tem a ver com a memória da libertação do povo de Israel. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, sempre o Novo Testamento trabalha com significados mais espirituais, mais amplos, né? Todas as festas judaicas são sombras de realidades superiores no Novo Testamento. Portanto, no Novo Testamento, conforme já foi falado, Jesus vai falar de uma libertação não nacional, não física, mas de uma libertação espiritual, de um cativeiro espiritual, não do povo hebreu, mas de todos aqueles que venham a crer em Jesus como o libertador. E eu acho interessante que a Páscoa aponta exatamente para isso, para a vitória de Cristo sobre o pecado, na morte, e para a vitória de Cristo sobre a morte na sua ressurreição. Da mesma maneira que Cristo venceu o pecado e venceu a morte, nós também temos a oportunidade de nele vencermos. Então, eu acho que a Páscoa, acima de tudo, é a celebração da vida, da ressurreição, da nossa esperança em Cristo Jesus. E por isso, mais do que nunca, por isso cada um de nós deve comemorar a Páscoa também, né? Ter a oportunidade de viver essa Páscoa. É interessante essa questão da comemoração pagã, que vai do outono para a primavera, né? A celebração de vida, porque no outono é um tempo de dormência das plantas, né? É um tempo onde as plantas, elas adormecem, não é um tempo de frutificação, nem de floração. Muitas vezes, tem muitas delas que perdem todas as folhas, elas ficam sequinhas, né? Para na primavera ressurgir, né? Se encher de folhas, de flores, dessa coisa toda, trazendo também de cheiros, né? E perfumes e tal, então também trazendo a vida. Que coisa bacana, né? Qual é a Páscoa que você comemora? A Páscoa pagã, a Páscoa mais tradicional ou a Páscoa espiritual do Novo Testamento? Você comemora a Páscoa? Entende o perfeito significado? Eu vou para o intervalo e volto para a gente falar o seguinte. Eu queria entender por que esse negócio de ser uma data móvel. Por que não tem um dia certo para se comemorar a Páscoa? Né? Todo ano tem uma data diferente. Você falou, né, o símbolo da Páscoa, a cruz de Cristo. Existe diferença entre cruz e crucifixo? Existe diferença entre uma coisa e outra? A cruz é vazia, né? E a outra coisa é, a Páscoa, ela é o que a gente poderia dizer uma ordenança, um mandamento bíblico, ou ela é uso ou um costume do povo? No próximo bloco. Vamos ao intervalo.